Meus amigos, Bolsonaro tá com medo de o Sérgio Moro ser candidato a presidente da República em 2022 e ainda por cima derrotá-lo. Como vocês já devem ter visto em alguns meios de comunicação por aí, o Sérgio Moro é o ministro mais bem avaliado do governo Bolsonaro e inclusive em algumas pesquisas eleitorais para 2022, ele aparece em alguns momentos empatado tecnicamente com Jair Messias Bolsonaro e em outros momentos o Sérgio Moro aparece ganhando do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso inclusive gerou expectativa na rede social através dos bolsominions que começaram a cogitar a possibilidade de uma chapa em 2022 envolvendo o Sérgio Moro e o Jair Messias Bolsonaro. Porém, além disso ser pouco provável, o Bolsonaro sabe que ele pode acabar sendo sucumbido em um impeachment, como aconteceu com a Dilma em 2016, e o Moro pode acabar virando presidente da República. Por conta disso, a gente sabe que ele está pensando em indicar o Moro para o cargo no STF, para o cargo de ministro do STF, achando ele que o Moro vai sair da corrida eleitoral, porém a gente sabe que o Moro pode utilizar essa indicação para tornar a figura dele mais politizada ainda. E por outro lado, ele também tem medo que o Moro esteja utilizando aí suas postagens em rede social, a sua influência frente ao Ministério da Justiça para poder estar fazendo campanha política. E por conta disso, ele mandou um recado direto supostamente para o Moro e depois supostamente para o Onyx Lorenzoni, mas para atingir o Moro, dizendo que ministros que estiverem utilizando o cargo com fins políticos e eleitoreiros para as próximas eleições irão receber do Jair Messias Bolsonaro um cartão vermelho. E claramente esse é um medo que ele tem do Sérgio Moro e está mandando um recado indireto para o ministro da Justiça. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui agora. Lembra você que se gostar do vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar o meu conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer apoiar meu trabalho de alguma maneira, é só vir aqui na descrição desse vídeo que tem o link do Apoia-se, as contas bancárias que vocês podem fazer doação. Tem a nossa loja virtual que é essa aqui, ó, lojadohistoriador.com, que tem camisas como essa, vendas por R$ 39,90 e você adquirindo as camisas ajudam o canal. Caso queira fazer doação pelo PayPal também, lá na capa do canal tem um botãozinho que você pode clicar pelo PayPal para poder ajudar o nosso trabalho aqui. E com esse dinheiro que vocês fazem doação para o canal, eu pago a minha faculdade, pago a minha pós-graduação e pago a Gabriel para editar os vídeos para mim. Tem gente que acha que eu não tenho um trabalho tradicional, que eu só trabalho com a internet, mas não. Eu dou aula, eu sou professor, não vivo só do trabalho na internet não. A renda que eu recebo aqui é basicamente para investir nos meus estudos. Então vamos pro vídeo porque o Jair Messias Bolsonaro tá com medo. Pois bem, meu povo, Jair Messias Bolsonaro não perde uma oportunidade de atacar o ministro Sérgio Moro indiretamente. Ele tem nas mãos dele um problema muito grande para resolver. Pode ter um concorrente para 2022 dentro do seu próprio governo, que é o Sérgio Moro, que tem se mostrado sim seduzido pela possibilidade de se candidatar à presidência da República em 2022. O PSL, ex-partido do Jair Messias Bolsonaro, e o Podemos, o partido lá do Álvaro Dias, com frequência apresenta ao Sérgio Moro pesquisas de intenção de voto da população e que mostram ele vencendo o Jair Messias Bolsonaro em 2022. Só que o Bolsonaro não pode demitir o Moro porque isso pode impulsionar mais ainda o Sérgio Moro. Qual que é a alternativa que ele encontrou? Indicar o Sérgio Moro para o STF. Porém, o Sérgio Moro pode utilizar a sua indicação para o STF para fazer mais política e se promover mais ainda. Porque vamos pensar o seguinte, se como o Juizeco lá em Curitiba, ele conseguiu prender a maior liderança da esquerda do nosso país, que foi o ex-presidente Lula, conseguiu ajudar o Jair Messias Bolsonaro a se eleger, mesmo que indiretamente, já que ele não disse que teve participação direta, e ainda por cima barganhou um cargo de ministro da Justiça. Se ele conseguiu isso tudo como Juizeco lá em Curitiba, então imagina se ele estiver no STF com autonomia, sem intervenção do governo e com o protagonismo que o STF tem tido nos últimos anos. Isso tem gerado mais medo no Jair Messias Bolsonaro. Ao passo de que alguns dias atrás ele deu uma entrevista, por exemplo, ao Estadão, que eu vou reproduzir aqui a fala dele, e depois ele foi também e respondeu a alguns repórteres sobre o Onyx Lorenzoni ter utilizado o seu cargo para ajudar lideranças regionais do seu estado, e o Bolsonaro veio a público e disse que se isso estiver acontecendo, o ministro vai tomar um cartão vermelho. Eu vou ler primeiro aqui o que ele falou para o Estadão na entrevista anterior a que ele utilizou o Onyx Lorenzoni, porque na entrevista anterior que ele deu ao Estadão, claramente ele mandou uma indireta para o Sérgio Moro. Ele falou o seguinte aqui: se algum ministro quer ser eleito, que abra o jogo. E se porventura estiver usando o ministério para seu respectivo estado, vai pegar um cartão vermelho de primeira. É cartão vermelho na hora.
tem que trabalhar aqui para o Brasil como um todo. Não estou vendo movimentação por parte de nenhum ministro para ser vereador ou prefeito neste ano. É direito deles, mas usar o ministério não posso admitir, afirmou o presidente da República. O problema é que um vagabundo como Jair Messias Bolsonaro, desculpa o termo que eu estou utilizando aqui, mas a gente não pode utilizar o termo para um cara que passou 30 anos recebendo um salário de deputado sem fazer absolutamente nada, só indo lá marcar a presença dele para não perder o mandato por falta. E nesses 30 anos conseguindo basicamente aprovar 2 projetos que eu já falei aqui. Um é sobre o desconto do IPI em linha de informática, se eu não me engano, algo do tipo assim. E o outro é a utilização da fosfoetanolamina para o combate ao câncer, uma substância que ainda tem passado por pesquisas e que tem gerado inclusive opiniões controversas por pessoas que concordam ou discordam da sua eficácia. Então, ele sim é um cara que dava prejuízo pra gente. Mas voltando para o cenário do Sérgio Moro aqui, ele entendeu, por exemplo, que em 2018, na verdade, desde que o Moro levou o Lula lá naquela exposição ridícula da condição coercitiva, ele viu também que depois do impeachment da Dilma e tudo que o Moro fez para impedir que o Lula desse entrevista em 2018, para poder facilitar o caminho para o Jair Messias Bolsonaro, ele percebeu, por exemplo, que lá como juiz ainda, o Moro já utilizava o cargo de forma política. Imagina agora como ministro, tanto da Justiça ou depois como ministro do STF. Aí ele foi indagado, essa semana de novo, sobre a questão de que o Onyx Lorenzoni, segundo reportagem da Folha de São Paulo, teria favorecido agentes regionais na agenda do primeiro ano do governo. E Bolsonaro respondeu o seguinte, já sobre o caso do Onyx Lorenzoni: é um ponto a ser estudado, tá ok? Qualquer ministro que porventura queira aí usar o ministério ao invés de atender o Brasil, atender seu estado, seu município, está fadado a levar um cartão vermelho. Não vou confirmar o que você falou aí, mas em havendo. E outra coisa, os ministros sabem que eu fico ligado no que for possível em quase tudo. Percebendo, não contam com minha simpatia, até porque sempre falei que quem começar a se preocupar com política não dá certo. Até porque o pessoal local vai começar a bater, porque está vindo mais recursos para tal estado e não para todos de uma maneira uniforme. Vai começar a questionar o povo, né? Ele bota lá a interrogação. Se estiver acontecendo, teremos problemas pela frente. Mas até o momento não plotei isso aí do Onyx, não. Até o momento. Ou seja, mais uma vez uma indireta pro Sérgio Moro. E como eu disse, por que ele tá frisando que se utilizar o cargo de forma política, vai tomar o cartão vermelho? Porque ele sabe que o Sérgio Moro utilizou o cargo dele de juiz de forma política. Ele era um político de toga. Na verdade, ele se dizia juiz e que não ingressaria na vida política, porque isso poderia manchar sua biografia. E quando o Bolsonaro estalou o dedo, ele foi que nem uma cadelinha lá aceitar o pedido do Bolsonaro para ele ser ministro da Justiça. Talvez, observando hoje, ele já tivesse essa estratégia de conseguir projeção a nível nacional, mais ainda como ministro da Justiça, ou quem sabe até como membro do STF, para poder se lançar candidato à presidência da República em 2022, já que a possibilidade dele ser candidato já tinha sido cogitada ainda lá em 2017, quando um grupo de pessoas na internet se mobilizou pedindo que ele fosse candidato à presidência da República. E foi daí, por exemplo, naquela entrevista que ele deu, se não me engano, à Folha de São Paulo, ou foi o Estadão, que ele disse que não seria candidato a político, não ocuparia cargo político, porque isso poderia manchar a biografia dele. Então, como eu disse para vocês, o Bolsonaro está com a batata quente na mão, Sérgio Moro. Ele precisa resolver esse problema e não sabe como. Então ele pode estar criando uma cobra para poder picar ele. Mas como diz o ditado, na política é cobra mordendo cobra, talvez ele se dê bem aí, porque a gente vai ver, muito provavelmente, o Sérgio Moro sendo candidato sim em 2022. No mais, se você gostou desse vídeo, eu queria pedir que você deixasse a opinião aqui. E como eu sempre digo no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui.